Prezado internauta, nós estamos iniciando mais uma catequese sobre a pessoa e a missão de São José. Nós estamos nos preparando para celebrar no dia 1º de maio, o dia de São José Operário, que é o padroeiro da nossa paróquia. E para nos ajudar nessa preparação, estamos então fazendo uma série de catequeses sobre a figura, sobre a pessoa e a missão de São José, a partir da Sagrada Escritura e também levando em consideração a tradição da Igreja. E hoje nós vamos trabalhar o tema José, esposo de Maria. Recordamos aquilo que nós falamos nas nossas catequeses anteriores. Nós não podemos olhar para São José de forma isolada. Nós precisamos olhar para São José e levar em consideração a sua missão no projeto salvífico de Deus. Precisamos inseri-lo na Sagrada Família, na sua relação com Jesus, na sua relação com a Virgem Maria. Dos Evangelhos, nós sabemos que não há um discurso exclusivo sobre São José, o que dificulta a nossa reflexão. Se nós formos olhar para outras figuras do tipo Isabel, Nossa Senhora, João Batista e, é claro, a figura de Jesus, nós vamos encontrar aí um discurso sobre cada uma dessas figuras. Agora, quando a gente se volta para São José, isso não existe. Ele sempre aparece no contexto familiar, mas nós não conhecemos. Os evangelistas não colocam nenhuma palavra na boca de São José. Ele não tem um discurso, ele não tem, vamos dizer assim, ele não profere palavras determinadas. Então ele sempre aparece no contexto familiar, como esposo, como pai. Esse é o seu lugar natural. E para nós refletirmos São José, precisamos então levar em conta isso, o seu lugar natural, o seu contexto familiar. Por isso que eu disse que não podemos isolá-lo, mas para realmente desenvolvermos uma reflexão consistente sobre a figura de São José, nós precisamos situá-lo nesse contexto familiar. Como disse, dele não se transmite nenhuma palavra, somente sonhos. Também não temos nenhum dado, nem de seu nascimento, nem de sua morte. E provavelmente, quando Jesus começou a sua vida pública, com a idade de mais ou menos 30 anos, José, presumivelmente, já havia falecido. Vamos então ao nosso tema de hoje. José, esposo de Maria. Uma das poucas coisas, vamos dizer assim, seguras que os evangelistas nos dizem a respeito de São José, vamos dizer assim, uma notícia, uma informação segura sobre São José é esta: José era esposo de Maria, seu único esposo. Esta é uma informação consistente que nós encontramos no Evangelho. Mas antes dele ser marido de Nossa Senhora, de acordo com a praxe judaica, São José foi noivo de Nossa Senhora. Nós encontramos Mateus 1,18, Maria estava prometida em casamento a José. Então, antes de ser esposo, foi noivo. Apesar de que o noivado, no tempo de Jesus, tivesse juridicamente o mesmo valor que tem o casamento. Mas durante o tempo do noivado, antes de morarem juntos, quer dizer, antes de José e Maria passarem a viver sob o mesmo teto e a mesma mesa, Maria foi encontrada grávida. Este fato produziu grande perplexidade em Maria e certamente uma angústia em São José, porque Maria ainda não havia casado, a Nossa Senhora era apenas noiva de São José. Mas, esclarecida a situação pelas palavras do anjo, que nós sabemos que em sonho o anjo aparece a José e pede a José que receba Maria.
Então, esclarecida essa situação pelas palavras do anjo, José e Maria então se casaram. E os textos passam a falar então de José, seu marido. Os textos do Novo Testamento, dos Evangelhos, falam então de José, seu marido, e de Maria, esposa de José. Então essa é uma informação segura que nós temos sobre a figura de José. Agora, já que se trata verdadeiramente de uma família, isso nós falamos nos nossos encontros passados, não é uma família, não é faz de conta, eles realmente formaram uma família e viveram como família. Então, já que se trata verdadeiramente de uma família, onde há marido, mulher constituídos pelo casamento, é importante a gente ver como que no tempo de Jesus era uma festa de casamento. Claro, no seu estilo judaico, porque nós estamos falando da cultura judaica. Então, a noiva, lá no tempo de Jesus, a noiva devia ter pelo menos 11 anos e o noivo 13 anos. Mas era praxe que pelo menos esperassem até o noivo completar 18 anos. Não era assim como entre nós, que os namorados combinam entre si e decidem se casar. No tempo de Jesus era um pouco diferente. Então, no tempo de Jesus, no judaísmo do tempo de Jesus, o casamento era um acerto entre famílias. A mulher não casava, a mulher era dada em casamento. E o pai de José, de nome Jacó, segundo Mateus, ou então segundo Lucas, o nome do pai de José seria Eli, não sabemos exatamente quem foi, combinou com Joaquim, pai de Maria, o dote a ser pago em roupas e joias, em utensílios domésticos e, quem sabe, até mesmo algum patrimônio como garantia de uma eventual viuvez. Então, o casamento era praticamente combinado pelos pais. Acertados, então, os termos por parte dos pais, fazia-se, então, compromisso de noivado. E o noivado, no tempo de Jesus, possuía juridicamente o mesmo valor que o casamento. Os noivos tinham que se comportar como casados, apenas não coabitavam maritalmente. Então, o noivo já devia cuidar da esposa, já devia sustentar a esposa, vesti-la e também atender às suas necessidades. Mas a coabitação marital só ocorria depois do casamento. E o casamento era realmente um momento festivo, era um momento das famílias se encontrarem. Durava praticamente uma semana inteira. Isso quando as famílias tinham condições financeiras. Se a família era um pouco pobre, o casamento, então, os dias eram reduzidos, 3 dias apenas. Então, nós podemos imaginar a atmosfera de perplexidade, vamos dizer assim, carregada de mistério, de perplexidade, que o casamento entre Maria e José deve ter significado para os próprios noivos. E mais por que isso? Porque São José, ele estava se casando com uma mulher grávida. E o filho não era dele. O filho que Maria carregava no ventre não vinha de José, mas surgiu por força do Espírito Santo. Então, eles estão celebrando o casamento, e Maria está noiva, e Maria está grávida. E isso não deixou de trazer problemas até mesmo para a consciência de José. Então, a cerimônia do casamento seguia o seguinte ritual. Importante a gente conhecer um pouco como que era a cerimônia do casamento no tempo de Jesus, e cerimônia esta que foi realizada por José e Maria. Então, à frente de um conjunto, como disse, era um momento extremamente festivo. Então, à frente de um conjunto de instrumentos musicais, o noivo, festivamente vestido, ele ia com os amigos buscar a noiva para trazê-la à futura casa. E a noiva ficava esperando em sua casa, ricamente vestida, perfumada, cercada pelas amigas. Então, ela ficava esperando o noivo se aproximar para buscá-la. A noiva traz uma túnica ampla e branca, um véu à cabeça,
que ele cai até os pés, e nos pés uma sandália dourada. Juntam-se então os dois grupos, o grupo do noivo e da noiva. E com cânticos, danças, o par é conduzido para a futura casa. Chegando à casa, sob um baldaquim, fazia-se então o rito de troca da promessa nupcial. Então havia um ministro que presidia a cerimônia. Ele então erguia a taça de vinho, e pronunciava a bênção. Bendito és tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos santifica com os teus mandamentos, prescrevendo-nos a castidade e o respeito de nossas noivas. Faze com que agora se unam pelo vínculo do matrimônio. Então essa era a bênção que se pronunciava, que o ministro pronunciava, tendo nas mãos uma taça de vinho. Os noivos então tomavam do copo do vinho, em seguida o noivo colocava o anel nupcial no dedo da noiva e vice-versa, como acontece ainda hoje. Aí o ministro tomava em suas mãos o segundo cálice e recitava sobre ele 7 bênçãos. 7 bênçãos todas ligadas à graça do matrimônio, 7 bênçãos ligadas ao casamento. Os noivos então tomavam deste segundo cálice, o ministro derramava em seguida o que restou do vinho ao chão e quebrava o cálice. O significado é o seguinte: qual o significado desse rito? Assim como um cálice quebrado não pode ser refeito, da mesma forma o matrimônio jamais poderá ser refeito. Por isso jamais deve ser quebrado, rompido. Deve-se fazer de tudo para que o casamento dê certo. A cerimônia, então, do casamento do tempo de Jesus, ela terminava cantando com um salmo, com um cântico de um salmo, que era o Salmo 45, que é um cântico de amor. Vou aqui recitar o salmo. Belas palavras brotam do meu coração, és o mais belo dos homens, e dos teus lábios flui a graça. Escuta, minha filha, olha e presta atenção. Esquece teu povo e a casa paterna, porque o rei se encantou de tua formosura. Rende-lhe homenagem, pois ele é o teu Senhor. Assim se encerrava a cerimônia, vamos dizer, a parte religiosa do casamento. E começava então a festa. A festa tinha muita alegria, comida, vinho, música, danças, que vão noite adentro. E assim por 7 dias e 7 noites, para as famílias com mais possibilidades, como nós dissemos, ou 3 para as famílias mais simples, a festa ocorria. E depois todos voltavam à sua rotina, trabalho diário, com suas preocupações. O evangelista Lucas, ele diz claramente que José, depois de ter casado, viajou de Nazaré, na Galileia, norte da Palestina, até Belém, na Judéia, sul da Palestina. E por que fez essa viagem? Para alistar-se no recenseamento que o imperador César Augusto ordenou em todo o império, junto com Maria, sua esposa, que estava em estado de gravidez. Essa passagem é importante porque faz referência a Maria como esposa de José, ou seja, estão casados. E sabemos da importância também, nesse contexto familiar, é importante também, vale lembrar, falar da importância das genealogias na tradição das famílias judaicas. Era uma espécie de carteira de identidade de cada pessoa. Cada um e cada família, mais ou menos, sabiam de que tribo provinham e quem eram seus antepassados. Então, os evangelistas fazem questão de falar da genealogia de Jesus. Então, José era da tribo de Davi, o rei, profeta, poeta, cantador, guerreiro. E a origem era definida pela linha paterna. Então, o evangelista Mateus traça a genealogia de Jesus pela linha de José. Abraão gerou Jacó, Jacó gerou Isaque, Isaque gerou. Continua o texto.
Quando chega ao ponto crucial de dizer José gerou Jesus, dá-se aqui uma reviravolta. O texto, Mateus, não vai falar que José gerou Jesus. Vai dizer, Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Aqui, portanto, nós percebemos uma ruptura. José é esposo de Maria, isso é muito claro. Mas na hora de falar da genealogia, há, portanto, essa ruptura. Algo novo nós percebemos aqui. Porque o texto não diz que José gerou Jesus, mas diz Jacó gerou José, esposo de Maria. E de Maria nasceu Jesus. Então, por que essa ruptura na genealogia aqui de Mateus? O evangelista obriga-se a esta inflexão porque, para ele e para toda a comunidade cristã dos primórdios, Maria era e ficou virgem, mesmo sendo mãe. Então, mãe virgem. E para ressaltar essa virgindade, para ressaltar que a criança é obra do Espírito Santo, há, portanto, essa inflexão na genealogia. Agora, por que a genealogia ela é importante? Por que os evangelhos falam dessa genealogia? Nem todos, é claro. Por duas razões. A primeira foi para que José impusesse o nome a Jesus e assim garantisse uma paternidade aceitável socialmente. Porque impor um nome a alguém tinha um significado muito forte no tempo de Jesus. Era fazer-se pai, mesmo não sendo biologicamente pai. Então, com isso, José, ele evitaria maledicências de que Jesus seria filho ilegítimo, o filho de uma relação espúria, de algum estupro ou mesmo adultério. Então, daí a importância de alguns, sobretudo aqui Mateus, ele falar da genealogia de Jesus. Com isso preserva-se a dignidade de Maria e a dignidade de Jesus. E o segundo motivo, também para garantir a descendência davídica de Jesus. Então, para a comunidade de Jesus, o Messias devia provir dentre os descendentes de Davi. Então, Jesus era crido e anunciado como Messias, e, portanto, ele tinha que ter uma ligação com Davi. Isso foi feito por José, que era da linhagem davídica, pelo ato de impor o nome a Jesus. Então, José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Portanto, a figura, a importância de José, nesse caso, ela é, vamos dizer, a figura de José, ela é muito importante para garantir, vamos dizer, para preservar a dignidade da própria Sagrada Família. Para encerrar, vamos dizer alguma coisa, continuando, melhor dizendo, sobre essa figura de José como esposo de Maria. Para nós, importante aqui ressaltar que o evangelista Mateus, que nós estamos nos referindo mais a ele, reconhece José como esposo de Maria. E o anjo lhe assegura isso. Não tenhas receio de receber Maria, tua esposa. E diz o texto, e José aceitou Maria como sua mulher. Portanto, eles formavam um casal. São marido e mulher de verdade. Não são de representação. São realmente marido e mulher, formando a Sagrada Família. E para toda a comunidade cristã primitiva, se dava por descontado que Maria ficou grávida quando ainda era virgem e noiva. Então, sobre isso não há discussão nem no Evangelho de Mateus, nem no Evangelho de Lucas, que vão fazer, que ambos os evangelistas fazem referência a esse fato de Maria ser noiva e estar grávida. Portanto, para eles, essa questão não gerava problema. Maria foi concebida por obra do Espírito Santo e José, esposo de Maria, acompanhou esse processo
participou desse momento importante da vida de Jesus e da história da salvação. Para encerrar, vamos então fazer a nossa oração a São José. Nossas vozes te celebram, operário São José, que a oficina consagraste trabalhando em Nazaré. Tão humilde tu vivias, tendo em ti sangue de rei. Em silêncio um Deus nutrias, ao cumprires sua lei. O teu lar era um modelo de trabalho e de oração. Com o suor da tua face, conquistavas o teu pão. Elimina os egoísmos, dá aos pobres de comer, possa a Igreja Cristo místico sob a tua mão crescer. No Deus Trino, autor do mundo, proclamemos nossa fé, imitando a vida e a morte do operário São José.